Fala galera, e aí, beleza? Na aula passada nós falamos um pouco sobre o processo de urbanização e hoje nós iremos falar um pouco sobre cidades planejadas, sobre plano diretor, que é ainda uma ramificação do processo de urbanização. Vamos lá? Uma coisa que se nota bastante nos dias atuais é o desordenamento urbano, o que tem gerado uma série de problemas para diversas cidades, tanto do interior como cidades também urbanos, tá? E esses problemas eles poderiam ser facilmente resolvidos se essas cidades tivessem um certo ordenamento, tivessem um conjunto de leis que viabilizasse melhor sua organização, né? Lembrando que o nosso conteúdo de hoje é plano diretor. E eu vou mostrar para vocês o que é o plano diretor e qual é a sua importância para a organização de uma cidade. Vamos lá? Então, plano diretor. O que é o plano diretor, né? De acordo com o Estatuto das Cidades, toda cidade que tem 4 pré-requisitos básicos, desses que estão sendo citados aí, preenchidos, essa cidade deve ter plano diretor, né? E o que é o plano diretor? É o conjunto de leis que regulamentam, conjunto de leis que organizam, é o conjunto de leis que rege uma cidade, né, de acordo com as demandas da cidade, de acordo com os problemas, de acordo com as necessidades dessa cidade. Então, se a cidade tem uma determinada necessidade, essa necessidade é abarcada pelo plano diretor, ou deveria, né? Então, quando é que o plano diretor é obrigatório? Quando uma cidade tem mais de 20 mil habitantes, ele é obrigatório, né? Quando uma cidade pertence a uma região metropolitana, quando o município pertence a uma região metropolitana, quando esse município também é uma área de interesse turístico ou quando ele é uma área de influência empreendedora que gere grandes impactos ambientais. Então, se uma cidade preenche um desses 4 pré-requisitos, essa cidade deve ter o plano diretor, e esse plano diretor, essa lei orgânica que cada município deve ter, é como se fosse uma espécie de manual que vai reger essa cidade, fazer com que essa cidade se desenvolva da melhor forma possível, sem ser causado grandes transtornos. Aqui eu vou citar para vocês algumas leis desse plano diretor, né? Nós temos aqui 4 tipos de leis, mas essas são só algumas das leis. Existem centenas de leis e essas leis elas vão se adequando de acordo com a necessidade de cada município, de cada cidade, né? Como, por exemplo, aqui a lei do perímetro urbano, que estabelece a área de perímetro urbano, onde é que é zona rural e onde é que é zona urbana em cada município, né? E isso deve ocorrer porque existem algumas atividades que só podem ser desenvolvidas na zona rural e tem algumas atividades que só devem ser desenvolvidas na zona urbana. Por exemplo, ninguém vai criar porco na zona urbana porque vai incomodar todo mundo ali da vizinhança. Então é preciso que seja definido essa lei, que é a lei do perímetro urbano. A lei do parcelamento do solo, o que é que ela diz? Estabelece o tamanho mínimo dos lotes do solo urbano. Assim, áreas com menores lotes têm maior adensamento. Quanto menor o terreno, significa dizer o quê? Que as casas serão próximas umas das outras. Quanto maior o terreno, quanto maior for o terreno, significa dizer que nesse lote permite-se a criação ou desenvolvimento de algumas atividades, como criação de animais, plantio de algum gênero agrícola. Na zona rural, os lotes tendem a ser bem maiores, né? Na zona urbana, os lotes tendem a ser lotes pequenos. Lei de zoneamento. A lei de zoneamento estabelece as zonas de áreas com ocupação estritamente residencial, comercial, industrial ou mista. Se não tiver essa lei, imagina uma indústria, por exemplo, uma indústria de calçado sendo construída próximo a um hospital, na zona urbana. Ficaria um negócio chato, né? E pode ter zona mista sim, mas algumas indústrias, algumas atividades devem obedecer algumas regras, algumas leis, para que não haja grande perturbação aos moradores
da cidade. Então, para que isso não ocorra, é preciso que, principalmente em uma cidade planejada, tenham áreas, tanto que sejam áreas residenciais, tenham áreas comerciais, que se pratique apenas o comércio, áreas industriais, que se pratique apenas indústria. Tem as áreas mistas também, mas essas áreas mistas, quando não ocorre uma sintonia, aí você tem uma perturbação total de quem mora naquela vizinhança, né? Como eu já vi vários casos de pessoas se mudando de um determinado lugar porque a sua casa ficava próxima a uma casa de show e a pessoa não conseguia dormir porque era música alta a noite toda. Então, isso ocorre justamente pela falta de alguns fatores, ou falta de fiscalização, ou porque a cidade não tem plano diretor e, consequentemente, não tem um ordenamento urbano efetivo como deveria ter. Tá? Leis ambientais são outros exemplos de leis que o plano diretor deve ter, que o município deve ter também. Como, por exemplo, vamos lá, leis ambientais, elas regulamentam as formas de coleta e destino final do lixo, saneamento básico, além de viabilizarem as ações voltadas para a preservação ambiental, como, por exemplo, tem casas sendo construídas em áreas de risco, aí é onde o governo entra com fiscalização, com ações de conscientização, ou também como medidas para tentar amenizar ou atenuar esse tipo de problema, com construção de áreas residenciais, habitações populares, para que essas pessoas não ocupem áreas indevidas. Para isso deve-se haver um planejamento e, principalmente, pessoal, deve haver vontade política. Se não tiver vontade política, não adianta fazer estudo para que a cidade seja ordenada, porque o governante não vai colocar em prática. Então tem que ter vontade política, tá? As características do planejamento urbano são as seguintes. Nós já sabemos, claro, que uma cidade, quando ela cresce de forma ordenada, organizada, planejada, os problemas são menores, a cidade tem uma saúde melhor, ela cresce melhor, né? E quando não tem esse planejamento, aí o transtorno acaba se virando em caos, né? Então, o planejamento urbano deve ir além dos espaços físicos e territoriais da cidade, encarando o ordenamento territorial como um meio para cumprir os objetivos maiores. Quais são os objetivos maiores? Os objetivos maiores do plano diretor é o bem-estar da sociedade, é o bem-estar de todos, né? Não é uma lei que vai beneficiar um, e sim uma maioria, a sociedade como toda, tá? Como, por exemplo, a garantia do direito à terra urbana, a moradia, o saneamento ambiental, coleta de lixo, tudo isso entra dentro dessas leis do plano diretor, a garantia do transporte e aos serviços públicos, trabalho, lazer, e tanto para as presentes gerações como para as futuras gerações também. No planejamento urbano tem que ter o objetivo também de ofertar equipamentos urbanos e comunitários, transporte de serviços. Esses equipamentos são postos de saúde, escolas, todo esse sistema de serviços que faz parte da necessidade do dia a dia de uma sociedade. Tá? Deve também evitar e corrigir as distorções do crescimento urbano e seus efeitos negativos sobre o meio ambiente. Como, por exemplo, uma cidade ela é planejada para 20 mil habitantes. Com o passar do tempo, essa cidade passa a ter 30 mil. Então, ela deve se adequar, deve se adaptar para as necessidades dessas 30 mil e não mais das 20 anteriores. Então, independentemente se a cidade é planejada ou não, ela vai ter problema. Vão surgir problemas. E esses problemas devem ser enfrentados de acordo com essas leis. Essas leis vão sendo readaptadas de modo que esses problemas sejam resolvidos aos poucos, se adaptando de acordo com a realidade. Acontece que tem cidade que nem isso faz. E aí você vê uma desordem só, um caos, congestionamento, você vê esgoto a céu aberto, moradias em áreas de risco, a violência urbana que acaba sendo um problema também,
ilhas de calor, que são problemas ambientais também inerentes desse crescimento urbano exagerado, né? Isso também faz parte, tá? Então, o plano diretor, de acordo com o artigo 39 e 40 do Estatuto da Cidade, o plano diretor é um instrumento básico de desenvolvimento e de expansão urbana. É ele quem deve promover o diálogo entre os aspectos físicos e territoriais e os objetivos sociais, econômicos e ambientais que temos para uma determinada cidade. O plano deve ter como objetivo distribuir os riscos e benefícios da urbanização, induzindo um desenvolvimento inclusivo e sustentável, que muitas vezes não é o que a gente percebe nas grandes cidades brasileiras. A gente percebe um desenvolvimento inverso, né? Que não é tão inclusivo. A gente vê cada vez mais presente nas grandes cidades brasileiras a segregação urbana, o desordenamento, a exclusão social. E era para ser o contrário, né? E era para ser o contrário. Então, dentro desse conceito de cidade planejada, né, dentro desse âmbito ainda de plano diretor, vamos entender o que é cidade planejada, né? Para saber se você vive ou não numa cidade planejada, tá? Então, bora lá. O que são cidades planejadas? Cidades planejadas são cidades construídas do zero, ou seja, que passaram por uma engenharia, foi construída uma planta, teve arquiteto, engenheiros e tal, que fizeram parte do processo de formação, germinação dessa cidade. Então, essa cidade foi estritamente planejada desde o zero até a sua prática, até a sua consumação, digamos assim, né? Então, com o plano diretor, é possível se criar as condições necessárias para garantir a qualidade de vida aos cidadãos e um futuro promissor para a cidade, né? De modo com que essa cidade futuramente não entre num colapso, digamos assim. Mas o trabalho de planejamento urbano engloba muitos outros personagens, além do arquiteto. Não é só o arquiteto que vai planejar a cidade. Tem que ter outros personagens também que fazem parte desse processo. Dentre eles, o administrador público, né? O prefeito, os vereadores, a população em si, ela faz parte do processo de construção desse plano diretor, dessas leis que vão orquestrar essa cidade. Os engenheiros, cientistas sociais, assistentes sociais, paisagistas, geógrafos, ambientalistas, todos esses profissionais fazem parte da construção, né, de uma cidade planejada, tá? E se a cidade não é planejada, mas ela pode pelo menos se organizar, se ordenar depois. É um pouco mais difícil, né? A população tem que passar por alguns transtornos, mas é a única forma de tentar dar uma organizada. Melhor do que construir do zero, aliás, melhor do que organizar algo que está bagunçado é construir do zero, né? Mas se você não tem uma cidade que foi construída do zero, a única saída que tem é organizá-la, né? E aí, a gente fazendo isso, a gente consegue prever problemas futuros, a gente consegue evitar problemas futuros, ou a gente consegue também lidar com esses problemas a partir de uma maior organização urbana. Aqui nós temos um exemplo de uma cidade planejada no Brasil, que é a cidade de Palmas, em Tocantins, né? Mais uma vez eu repito, não significa dizer que essa cidade não tenha problema. Essa cidade vai ter problema. Não tem para onde correr. Toda cidade tem problema, pessoal. Agora, uma cidade planejada, a tendência de ter problema são mínimas, tá? Aqui nós temos a cidade de Maringá, no Paraná, também foi uma cidade planejada. Que nós temos a cidade que todo mundo conhece, Brasília, né, plano do JK. Cidade planejada na Itália de Palma Nova. Então, os problemas de urbanização eles vão existir, tá? Agora, se a cidade é desordenada e não foi planejada, tende a ter mais problemas do que as cidades que são
ou que foram planejadas, né? Então, a ocupação desordenada e o crescimento relâmpago das grandes cidades tendem a gerar diversos problemas ocasionados pelos inchaços urbanos, como, por exemplo, o surgimento de favelas, desemprego, moradias em áreas de risco, violência, o uso de drogas, o tráfico, né, que é um grande problema, por exemplo, do Brasil todo, mas é muito visível no Rio de Janeiro, né? Grandes congestionamentos, poluição hídrica, sonora, visual, atmosférica, as ilhas de calor, que é um problema dos grandes centros urbanos, desordenamento urbano, doenças virais infecciosas, a especulação imobiliária, o desmatamento, que a gente sabe que para que seja minimizado as ilhas de calor nos centros urbanos, é possível que tenha, né, é preciso que tenha o mínimo possível de áreas verdes. Se você desmata essas poucas áreas verdes que tem nos centros urbanos, consequentemente você tem um aumento das ilhas de calor. Vou já falar melhor sobre isso. Mudança de clima e desigualdade social, que é um problema não só das cidades em si, mas é um problema da sociedade, é um problema do modelo econômico que nós vivemos, né? Que é a desigualdade social, o capitalismo que ocasiona esse tipo de conflito, né? Aqui nós temos um grande problema de urbanização em detrimento, né, da ocupação inadequada do solo urbano. Muitas vezes ocasionado pela segregação espacial. As pessoas, tem gente que não tem onde morar, tem gente que não tem dinheiro para comprar casa em um condomínio de luxo, à beira-mar, e ela vai comprar casa onde? Ela nem compra, ela vai construir um barraco, ela vai ocupar uma área inadequada, numa área de risco, numa encosta, na margem de um rio, e isso gera bastante problemas e muitas vezes ocasiona vítimas fatais, né? Como por exemplo nós tivemos no Rio de Janeiro vários deslizamentos de terra, né? Mas o mais conhecido no Rio de Janeiro em 2011, causado por uma grande enchente em que o solo desses morros acabaram ficando encharcados, né? E consequentemente gerou um grande deslizamento de massa. E nós tivemos cerca de 905 mortes e mais de 300 mil pessoas afetadas por essas chuvas e por esses deslizamentos, que poderia ser evitado se não tivesse ocupações em área de risco. Mas por que em ocupações em área de risco? Cadê a fiscalização? E não é só botar o pessoal para fora, tem que dar a garantia para que essas pessoas tenham um lugar para onde ir, tenham como viver. Não é só chegar expulsando e pronto. E o problema social da falta de moradia, que é inclusive garantido pela Constituição, né? Então são perguntas que nós devemos fazer e entender um pouco, né, que o problema do Brasil não é um problema só social, acaba sendo um problema político também. Então, essa segregação, ela acaba gerando uma desigualdade social. E para que uma imagem melhor do que essa daí? A gente tem aí Paraisópolis em São Paulo. Em um lado você tem um prédio de luxo, prédio de gente mesmo granfina, né? E do lado esquerdo você pode olhar que são pessoas, tem um amontoado de casebres, barracos aí, pessoas que não vivem com as condições necessárias para a sobrevivência, esgoto a céu aberto, não tem uma quadra de lazer, que talvez o lugar que mais precisaria dessas quadras que estão nesse outro lado aqui, né, deveria estar daquele lado de lá, entendeu? E muitas vezes é isso que a gente vê não só no Brasil, mas em grandes centros urbanos do mundo. É possível a gente notar essa divergência, essa segregação espacial e social, e só tem aumentado a cada dia que passa. Aqui nós temos um outro exemplo de moradias em áreas de risco, né? Lembrando, pessoal, que a falta de saneamento básico,
lixo ou lixões, aliás, esgoto a céu aberto. Isso gera uma série de doenças, né, para as pessoas que têm contato com essa falta de infraestrutura, digamos assim. E saiu uma pesquisa há uns anos atrás já, da Organização Mundial da Saúde, pesquisa financiada pela ONU, e ela chegou à seguinte conclusão, de que a cada $1 gasto com saneamento básico, economiza-se $4 com saúde. Porque se a população não fica doente, né, se a população não fica doente daquela água contaminada, aquela água poluída, né, tecnicamente não será gasto tanto dinheiro com médico, com remédio, ocupação de leitos em hospitais, né? Uma coisa acaba sendo interligada à outra. Um problema frequente também da ocupação inadequada das grandes cidades é justamente o desordenamento no trânsito, né? O caos no trânsito, a falta de mobilidade urbana. Conforme a cidade vai crescendo, a malha viária deve se adequar a esse crescimento populacional. Se ela não se adequar, aí você tem um colapso, que é esse que você está vendo aí. Eu não sei ao certo que cidade é essa, mas não é no Brasil. E a gente percebe um trânsito caótico, que em São Paulo também tem esse trânsito caótico, em Fortaleza tem, no Rio tem. São Paulo, no ano passado, registrou um recorde de mais de 200 quilômetros de congestionamento em um único dia. Então, a gente tem esse caos aí no Brasil também, e isso é fruto do desordenamento urbano e da falta de projetos em mobilidade urbana, falta de investimentos em transporte coletivo. Não é só instalar o transporte coletivo, é colocar o transporte coletivo de qualidade, metrôs, ônibus, incentivar também para que essas pessoas usem o transporte coletivo, né? Além do que, se as pessoas usam mais o transporte coletivo, também tem o bem ao meio ambiente, como, por exemplo, se tem menos carros nas ruas, menos combustível fóssil é queimado. Se menos combustível fóssil é queimado, consequentemente, menos poluição atmosférica, né? Então, uma coisa acaba puxando a outra. Aí vamos lá a nossa pergunta: o que causa o congestionamento? Pessoal, o congestionamento é um problema inerente às grandes metrópoles. Você não vê congestionamento nem trânsito em cidade pequena, né? Mas em grandes metrópoles a gente vê isso com frequência, gerado principalmente pelos inchaços urbanos, que provocam um aumento considerável na frota de veículos, sem o acompanhamento da melhoria da malha viária da cidade. Que solução nós teríamos para esse problema? Investimentos em ampliação da malha viária, conscientização da população também. Às vezes tem ônibus passando na porta de casa, a pessoa prefere ir de carro para o trabalho. Mais investimentos em transporte coletivo, como eu já tinha citado anteriormente. Também o rodízio, que é o que já ocorre em algumas grandes capitais, como por exemplo São Paulo. Poluição atmosférica. A poluição atmosférica, que é causada por fumaça, partículas inaláveis, dióxido de enxofre, ozônio, nitrogênio, monóxido de carbono, principalmente pela queima dos combustíveis fósseis. Então, essa poluição atmosférica pode causar uma série de problemas à saúde e ao meio ambiente também, contribuindo de forma direta e indireta para o aquecimento global. O que é a poluição atmosférica? É a mesma coisa que poluição do ar, né? É a presença de substâncias provenientes de atividades humanas ou da própria natureza que podem colocar em risco a qualidade de vida dos seres vivos. Qual é a consequência disso? A consequência é que, além de comprometer a oxigenação, né, do sangue pelo corpo, ela pode causar na gente, né, no ser humano, irritação nos olhos, na pele, irritação nas vias aéreas, alergias, rinites, sinusites ou infecções pulmonares também. Em casos mais extremos, pode causar até câncer. Eu não estou exagerando, já tem pesquisas que mostram isso. Poluição visual, que quase ninguém comenta, mas a gente percebe bastante, né? Propagandas exageradas em portes, paredes,
A gente é bombardeado rotineiramente, todos os dias, por um excesso de propaganda, publicidade, acaba sendo poluição visual também. Então, como solucionar parte desses problemas de urbanização que eu citei agora, né? É muito fácil. Aliás, não é tão fácil, né? A solução está aqui, as medidas estão aqui, mas o mais difícil é colocar em prática. Então, bora lá. Ó. Investir em saneamento básico, lógico, nós já temos aí o novo marco do saneamento básico, inclusive eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês acessarem depois esse meu outro vídeo que eu faço uma live com o professor Elvis sobre o novo marco do saneamento básico. Acesse, não esqueça de conferir, tá? Investimento em habitação popular, política de reurbanização das favelas, criação de espaços públicos como lazer, políticas públicas a favor do meio ambiente, controle de ocupação do solo e da água também, investimentos em educação e saúde e investimentos em mobilidade urbana. Essas são algumas das soluções para resolver parte desses problemas de urbanização. Aqui nós temos um exemplo de um lixão, né? Lembrando que os lixões são formas inadequadas de disposição de resíduos sólidos, que de acordo com a nova lei do marco do saneamento básico, serão construídos aterros sanitários em cidades. Alguns desses aterros terão uso em conjunto e parte do saneamento básico vai ser privatizado.